Olá a todos, vamos dar início ao nosso projeto, o Conexão Bibliotecas, Esse projeto que tem por objetivo conversar com profissionais, pessoas, que realizaram um trabalho no campo das bibliotecas, da biblioteconomia. Aproveitando, Briquet, porque essa é a nossa primeira jornada, esse primeiro encontro que eu venho realizando, que vou realizar com o projeto, a perspectiva é que a gente faça um diálogo com profissionais, mas também a gente vai conversar com pessoas que estão na ponta hoje, desenvolvendo trabalhos interessantes e que divulguem a atuação da biblioteconomia, das bibliotecas, do bibliotecário. Então tem esse olhar de história e memória, mas o projeto Conexão Bibliotecas também tem essa perspectiva de olhar para o futuro. Então, esse olhar dual, tanto para o passado quanto para o futuro. Então, é um pouco disso. Tá? Nosso primeiro convidado é o ilustre professor Briquet de Lemos. Hoje você está com quantos anos? Eu nasci em 15 de novembro de 1937, ou seja, 5 dias depois do segundo golpe do Getúlio. O primeiro foi, de certa forma, a Revolução de 30, aí em 37, a proposta de uma coisa chamada Intentona Comunista, ele dá um golpe, né? E eu fiquei esperando na barriga da mamãe, né? Aí uma vez que ele deu o golpe, eu não queria nascer e foi feita uma cirurgia cesariana pela qual eu nasci. Então, em 15 de novembro, e eu nasci republicano, portanto, né? Em 1937. Seu pai chamava Antônio também, né? Aí vem a questão dos nomes portugueses, né? Que é uma... Antônio, como todo mundo sabe, era um santo português, e aí todo mundo virou Antônio. Portugal é Joaquim e Antônio, Antônio e Joaquim, Joaquim e Antônio. Então, na minha família, pelo menos, a primogênita é Antônia. E como a mãe era Júlia, virou Antônia Júlia. Aí depois vem um outro Antônio Lemos, o meu pai Antônio, eu tenho um filho Antônio. Então, é um problema sério. Sério. Aí as pessoas me perguntam, e por que você não tem Borges? Que eu deveria ter Borges. Era o nome dela, Júlia Cavalcante Borges. Aí ela se casou, Júlia Cavalcante Borges de Lemos. Os meus irmãos todos, os meus 11 outros irmãos, são Borges de Lemos. E por que eu não sou Borges de Lemos? Aí vem uma história curiosa, ligada ao meu nascimento, em que meu pai resolveu homenagear os médicos que fizeram a cirurgia de minha mãe. Então, o primeiro cirurgião chamava-se Antônio Maria Correia. Aí ele pegou o nome do Antônio Maria Correia. O segundo foi o que me ressuscitou, porque eu nasci com asfixia, chamava-se Agenor Barbosa de Almeida. Aí ele pegou Agenor, ficou Antônio Agenor. O terceiro, ele viu que os médicos, antes da cirurgia, estavam consultando o manual de obstetrícia do Dr. Raul Briquet, um dos fundadores da Universidade de São Paulo. Raul Briquet, que também foi um grande educador, diga-se passagem. Aí meu pai viu aquele livro e disse, Briquet, ai que legal. Aí eu vou homenagear também o autor do manual de obstetrícia. Então, seu nome foi uma composição. E com a composição Antônio Agenor Briquet. Aí tem que botar o nome dele, botou Lemos. E minha mãe, coitada, aí meu nome não. Então, daí essa história. Aí ficou. Muito curioso. Muito curioso. Você estava falando do seu pai, então ele sempre esteve envolvido nessa questão do jornalismo, da tipografia, né? Essa menção que você fez sobre a participação dele em Jornais dos Filhos, muito interessante, né? Você falou em dois, o Pirralho e a Luta. E a Luta. Conta um pouquinho da gente. O Pirralho surgiu como uma iniciativa, papai já tinha encerrado a Gazeta, logo em seguida, em 46 ou 47, já depois da ditadura, dois irmãos meus, jovens, né, praticamente adolescentes, junto com amigos também, entre eles esse romancista, o Roger Rego de Carvalho, e o Afonso Félix, eu acho que chamava-se assim, resolvem com meninotes, né, fazer um jornal humorístico. Aí inventam O Pirralho, que era, na verdade, o título era cópia de um jornal que tinha sido criado pelo Oswald de Andrade, São Paulo, O Pirralho. Se não me engano, foi o Oswald de Andrade. Então, eles copiam aquele título, não dava bola para ninguém, e fazem um jornalzinho, menos que um tabloide, era pequenininho, quase um formato ofício, né? Um pouco maior.
que podia ser impresso numa máquina impressora Minerva, que a gente tinha, não era Prelo, né? E era muito divertido. E tudo feito assim de maneira extremamente artesanal. Você não havia clichêria em Teresina para fazer clichês. Então havia lá em casa, papai em alguma época da vida comprou clichês velhos de caricaturas antigas, de jornais do Rio, de São Paulo. Então só as figuras. Aí os rapazes lá pegavam aquelas figuras e inventavam umas legendas, sempre gozando os políticos locais. Então é muito divertido. Depois, quando ele vai para o Rio de Janeiro, o irmão mais velho abre esse outro jornal, A Luta, em colaboração com alguns colegas lá dele, de Teresina. A Luta era um jornal de boa qualidade para os padrões da época e do local. E papai, do Rio de Janeiro, escreveu uma crônica política. Ele estava no Rio, né, vendo os acontecimentos, a capital ainda era lá. Aí ele escrevia umas crônicas semanais para o jornal lá do meu irmão. E um dia eu vi que havia várias caixas de tipo abandonadas assim, e eu consegui montar ali algumas fontes, não é? E eu montei uma tipografia. Eu tenho aí um papel que posso te mostrar, chamei aí Gráfica Lemos, em 1947, ou seja, eu tinha 10 anos de idade, 47. Aí eu montei aquela tipografiazinha, tinha um prelo velho, lá um prelo de provas velho, eu recuperei aquilo, ele sempre me ajudava. E eu imprimia, fiz 2 jornaizinhos, um chamava-se A Cidade, pequenininho, e o outro chamava-se Pequeno, algo assim. Anos depois eu fui a descobrir que houve um jornalzinho chamado Pequeno também. Era diversão minha, mas eu desde cedo me familiarizei com conceitos básicos da tipografia. Uma das irmãs também tinha virado enfermeira, estava estudando enfermagem no Hospital dos Servidores do Estado. E ela chegou e disse, olha, o hospital vai contratar mensageiro. E aí você... Você não quer se candidatar? O que tem que fazer? Tem que fazer uma prova de seleção. Aí eu fui lá, me inscrevi e fiz a prova de seleção. Era uma prova simples, tinha um bando de candidatos. E quando eu fui tomar posse no serviço de pessoal do hospital, eu estava lá assinando o papel e nessa hora chega um médico e para falar com o chefe do serviço de pessoal, o Glauco Lessa de Abreu, que depois veio ser diretor do DASP aqui em Brasília, e o doutor chega lá e diz, e aí Glauco, cadê o menino que você prometeu para a biblioteca? Aí sim, doutor, realmente, o senhor me desculpe, mas olha, esse menino aqui está tomando posse agora. Serve? Um pouco de acaso aí. O médico olhou para mim assim e disse, como é seu nome? Eu falei, o senhor estuda? Eu estava estudando, estava fazendo, eu acho que a 3ª série ginasial. Eu disse, sim, eu faço ginasial. Sim. Aí ele olhou, viu, esse cara aí serve. Tá bom, quer trabalhar na biblioteca? Eu disse, onde? Mandar, não sei. Realmente nem sabia o que era biblioteca. Eu nunca tinha entrado na biblioteca. Então, tá bom. O Glauco, tá bom, manda ele para lá. Então foi assim que eu comecei. Fui trabalhar na biblioteca do Hospital dos Servidores do Estado. E aí, com o tempo, eu fui vendo que eu tinha ido para um lugar muito interessante. Muito interessante. Aí eu fui trabalhar lá. O que era aquele acervo? Você lembra? Esse pedaço era um acervo de medicina só. Só medicina especializada. Especializadíssima, com recursos, fazia compra não muito regular, mas tinha um bom acervo, tão atualizado quanto possível, de livros. Claro, poucos publicavam no Brasil em medicina na época, mas o que havia de brasileiros estava lá, muitos livros americanos, ingleses, franceses, muita coisa em francês, e periódicos. Cerca de 100 títulos de periódicos, o que era muito para a época. Não é? Aí começou a coisa. Comecei a trabalhar em biblioteca, aprendendo, da mesma forma que eu aprendi tipografia na prática, eu aprendi biblioteconomia na prática, vendo as moças trabalhando. Naquele ambiente. Naquele ambiente, e como elas eram também
um pouco boas-vidas, sempre que podiam, elas mandou, eu na época era o Agenor, mandou o Agenor fazer, eu fazia e tal. É claro que eu comecei limpando os livros, né? Meu primeiro trabalho foi manter os livros limpos, as mesas limpas, colocar em ordem. Acho que foi a Norma que chegou para mim um dia, e como eu vivia naquele meio lá, perguntou, você não faz alguma coisa na área de biblioteconomia? Eu não tinha terminado o segundo grau, foi exatamente. Eu estava começando, eu ia começar o Pedro II. Aí eu fazer biblioteconomia? Não, eu preciso ganhar dinheiro. E eu via que o pessoal ganhava muito mal. Essa faz, não custa nada. Mas eu não terminei o segundo grau. Não precisa. Como não precisa? Você entra na Biblioteca Nacional, você faz o vestibular com um documento nosso dizendo que você já trabalha em biblioteca. A legislação era muito flexível na época. Não havia LDB, não havia Lei de Diretrizes e Bases, nada disso. As coisas eram muito voltadas para o ensino profissional. Você precisava de mão de obra. Aí eu fui e me inscrevi no vestibular da Biblioteca Nacional. Comprei, uma das provas era sobre História da Literatura. Eu comprei um livro do Manuel Bandeira, Noções de História das Literaturas, li aquele treco todo. Meu conhecimento de literatura era mínimo. Aí outras provas eram português, inglês ou francês, não me lembro qual, e eu passei. Você lembra do conteúdo, do que você fez nesse curso da Biblioteca Nacional? Sim, eu me lembro, era muito básico, o curso básico. Inclusive eram professores, gente legal, gente fina, mas, em primeiro lugar, eram 2 anos só. O primeiro ano era o curso fundamental, que formava o auxiliar de bibliotecário. O segundo, que formava o bibliotecário no curso superior de biblioteconomia. Catalogação, classificação, organização e administração de bibliotecas, história do livro, referência. Basicamente é isso. Nem paleografia surge depois de 62 com currículo mínimo. Paleografia na época era um curso avulso na Biblioteca Nacional. Aí era o básico mesmo. História do livro, história... E o segundo ano era praticamente isso aprofundado, digamos assim, não é? Mas era um curso relativamente simples. Os professores eram alguns bem intencionados, mas todos eram... O milanese até usa muito essa denominação, bibliotecários professores com hífen, não é? Eles não tinham formação acadêmica. O mais bem aquinhoado ali era o Afrânio Coutinho, que dava aula de história do livro. Como que era a dinâmica das disciplinas? Vocês aprendiam a partir do quê? A partir de aulas faladas, a gente anotado. Eu tenho um caderno aí, posso lhe mostrar. Tudo na base da fichinha, escrevendo no quadro, etc. Exercícios práticos, 0. Aí eu continuava nesse dilema, o que fazer? Sim. Aí um dia, uma colega bibliotecária, a Norma, chegou, você viu anúncio no Jornal do Brasil? Eu disse, o quê? Estão procurando um bibliotecário editor. Eu disse, uau, o que é isso? Ela mostrou o anúncio, era uma organização internacional, procura um bibliotecário editor fluente nas línguas inglesa, espanhol e português, para trabalhar na instituição, cartas para o número tal, etc. Tal. Então, quando eu fui trabalhar nessa instituição, que era simplesmente um centro de pesquisas, acho que existe até hoje, chamado Centro Pan-Americano de Febre Aftosa, esse 1961. E nesse momento, então, você começa a trabalhar então, como um bibliotecário editor? Exatamente. Quando eu passo nesse exame de seleção, eu fui trabalhar como bibliotecário editor, no fim do mundo, lá depois do Duque de Caxias, mas é secundário. Porque a gente vai fazer uma pausa agora, tá bom? E daqui a pouco a gente volta, então, para a gente poder continuar então, essa nossa conversa, para falar um pouco mais agora a sua vida profissional, então, após esse momento de formação, e agora com essa função de bibliotecário editor, tá bom? Tá, perfeito. Rapidinho.